Rádio Clube 98, 80 anos de liderança e credibilidade. Estamos apresentando na Rádio Clube 98, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. É polêmico? Tá na boca do povo? Parou a cidade? Os assuntos que estão bombando são destaque agora no Em Pauta. Muito bem, são 7h32 aqui na Rádio Clube 98, 7h32. E hoje estreia, a partir de hoje, todas as terças-feiras, estará conosco. Eu vou fazer a abertura, porque nesse caso, o posicionamento dele é um posicionamento de direita, bolsonarista, assumidamente bolsonarista. Por isso, então, você que me escuta, que não tem um alinhamento com o presidente da República, se você quiser, pode desligar o rádio, porque às segundas-feiras eu sempre aviso isso para quem participa comigo, que os comentários do Hermano mais alinhados à esquerda, hoje mais alinhados à direita. Por isso, então, ele aceitou o convite de bom grado, é vereador em Patos de Minas, mas está aqui como comentarista. José Luiz, você prefere que te chame de vereador ou de Zé Luiz apenas? Boa noite. Zé Luiz apenas, para manter aí uma melhor familiaridade, né, intimidade e mais simplicidade também para conversar com a nossa população. Tá ótimo, Zé. Você vai comentar os assuntos, vai emitir sua opinião e, é claro, o ouvinte tem a liberdade para participar conosco no 3818-1798. Eu peço a você que, é claro, mantenha o máximo de respeito. Ou seja, se xingar, eu corto. Você pode opinar, pode discordar dos comentários, não pode xingar. Se xingar, eu corto instantaneamente, como já aconteceu em outras oportunidades. Hoje a gente vai falar de assuntos simples, mas já são assuntos que mexem com o dia a dia do patense e também a nível nacional. A gente chega, Zé Luiz, para poder falar do seguinte: primeiro tem a obra de canalização do Monjolo, que deve ser licitada a partir de março. E a respeito da Lei Rouanet, foi publicado recentemente, foi publicado hoje, há poucas horas, no perfil tanto do Twitter quanto também nos perfis do governo, a respeito da Lei Rouanet, que o governo federal reduz cachê para ser pago a artista solo e limite a ser captado por empresas. E também vamos falar a respeito da obra de canalização, o tão sonhado término da obra de canalização do Córrego do Monjolo. Mas vamos falar de Lei Rouanet, porque afinal de contas era uma das promessas do presidente da República e foi cumprida hoje. A norma foi publicada no Diário Oficial dessa terça. No caso de artista solo, limite por apresentação caiu de até 45 mil para 3 mil reais e o de empresas de 10 milhões para 6 milhões. O governo federal oficializou nesta terça-feira, dia 8, uma série de mudanças nas regras para o financiamento de projetos culturais pela Lei Rouanet. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União. Criada em 1991, a Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, autoriza produtores a buscarem investimentos privados para financiar iniciativas culturais. Em troca, as empresas podem abater parcela do valor investido do imposto de renda. Na campanha eleitoral de 2018, o então candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, defendeu mudanças na lei, afirmando que ninguém é contra a cultura, mas que a Lei Rouanet teria de ser revista, caso ele fosse eleito. Lembrando que a Lei Rouanet foi utilizada de forma demasiada por diversos artistas e, em sua maioria, às vezes nem prestaram contas ao certo, né, Zé Luiz? Boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Realmente, a Lei Rouanet foi uma promessa de campanha, né? Onde que o presidente Jair Bolsonaro colocaria em revisão. Ela anteriormente foi criada na sua teoria muito linda, muito maravilhosa, a qual a gente respeita, mas na prática o que era se visto é que havia né, um gigante envolvimento de grandes artistas entrando nessa Lei Rouanet, né, onde que a pessoa apresentava um projeto, muitas das vezes esses projetos eram milionários
e depois quando aprovados na época dos governos petistas, que eram muito bem e facilmente aprovado, conseguiria esse recurso através das empresas privadas, né? Então, a reportagem do G1 fala que o recurso não é público. Logicamente que acaba se tornando público, que era dinheiro que seria retornado para o país através do imposto de renda, né? A empresa então descontaria esses projetos do imposto de renda, passando assim para a Lei Rouanet e assim consequentemente para os artistas. A gente via na prática que apenas artistas de grandes nomes tinham esse protagonismo e recebia milhões de reais em seus shows, e como você bem disse, muitas das vezes essas emendas, digamos assim, esses valores repassados aos artistas não eram prestados contas, que inclusive agora o governo está cobrando, né, desses que não estão declarando como que foi executado o projeto, e está pedindo reembolso desse dinheiro, né, pedindo estorno desse dinheiro. Então agora eu acho que o governo está fazendo certo, revisando isso aí, colocando mais moralidade, diminuindo o valor do dinheiro empregado para cada artista ou cada evento. Então tem uma série de requisitos e tipo de classes, né, desses eventos onde que seriam passados esses valores. Então acho que acertou, e tomara que venha a alavancar o pequeno artista, aquele que tem mais dificuldades para mostrar o seu trabalho. E eu vou ser bem sincero, Matheus, eu não sou muito favorável em grandes partes, né, de alguns incentivos à cultura. Eu acho que quando aquela cultura daquela localidade ela está sendo exposta ali para a população, o próprio festival, a própria iniciativa artística, ela vai ter o retorno do espectador. Então ali onde que vai cobrar o ingresso, vai cobrar a entrada, vai cobrar outros meios de se tornar viavelmente financeiro. Muito bem, eu estou recebendo aqui a participação do ouvinte. O ouvinte participa conosco no 3818-1798. O Zé Wilson, ele mandou um áudio pra gente, não foi divulgado nada pela empresa, mas se o senhor souber, ou se você souber, se o senhor, nossa senhora, falando isso com um menino novo igual eu, a respeito da Pássaro Branco, mas talvez seja, o Zé Wilson, porque há um retorno das aulas no Unipan. Ele fala a respeito dos ônibus da Pássaro Branco que estão parando ali próximo ao Unipan. É o retorno às aulas, né? A gente tem Rota 1 e o Rota 1 tem reforço no horário de pico para levar os universitários. Tem o Rota 9 que também faz esse trajeto. Também o Rota 11, que é o Alvorada Planalto. Matheus, se eu te perguntar, você sabe que está acontecendo alguma coisa com a Pássaro Branco? Os ônibus estão todos parando aqui em volta da faculdade aqui, no estacionamento perto do campo, agora aqui na frente da faculdade, tem um monte de ônibus da Pássaro Branco aqui, eles estão chegando tudo vazio ali, parando aqui na faculdade. Você sabe se vai ter alguma coisa, alguma manifestação, alguma coisa? O que é? Você pode informar para nós aí? Aí eu ouvi o áudio todo, eu sei te informar o que é. É a aula inaugural do Unipan, que ela é realizada lá na BR, lá na MGC 354, lá no Centro de Convenções e Eventos. E aí, como o Centro de Convenções e Eventos fica muito distante do Unipan, do Campo Central, aí fica difícil para o universitário ir andando a pé. Então, imagino eu que o Unipan deve ter contratado esses ônibus da Pássaro Branco para fazer esse transporte lá para o Centro de Convenções e Eventos do Unipan. A gente tem uma outra informação, antes da gente passar para a obra de canalização do Córrego do Monjolo, porque eu até não te encaminhei, mas é do seu conhecimento, o Zé Luiz, porque essa semana um vereador do PT liderou uma invasão de uma igreja católica durante missa. Fiéis que estavam na celebração religiosa foram chamados de racistas e fascistas.
O vereador Renato Freitas, do PT de Curitiba, liderou no sábado, dia 5, uma invasão à igreja Nossa Senhora do Rosário, na capital paranaense, durante uma missa, interrompendo a celebração. Dezenas de pessoas com bandeiras de partidos de esquerda entraram no templo religioso e começaram a gritar palavras como racista e fascista. Sem atender aos pedidos do padre, que queria dar prosseguimento à missa, Freitas fez um discurso e afirmou que os fiéis tinham apoiado um policial que está no poder. Na visão deles, os assassinatos de pessoas como Moisés Moguin e Durval Teófilo Filho teriam relação com a convivência dos católicos a autoridades fascistas. De acordo com o artigo 208 do Código Penal Brasileiro, é considerado crime impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto sagrado. A pena varia de 1 mês a 1 ano de detenção ou aplicação de multa. Nas redes sociais, o parlamentar negou que tenha feito uma invasão. Segundo ele, a porta da igreja se encontrava aberta. Eu vou fazer um parênteses, é óbvio, né? Porque estava acontecendo uma missa. E o lugar estava vazio. É óbvio, porque é pandemia, meu filho. Então, é claro que a igreja vai ter ali o seu distanciamento de acordo com cada município. Na Câmara Municipal de Curitiba, a repercussão foi negativa. Vários vereadores pediram a cassação do colega petista. De acordo com o Éder Borges, do PSD, que protocolou uma ação na Comissão de Ética, é questão de honra para o parlamento da cidade tomar uma providência satisfatória. Na sua opinião, Zé Luiz, essa invasão desse vereador a uma igreja durante uma celebração de uma missa, ele alega que a igreja estava vazia. Mas é claro que, a depender do município, existem ali as suas regras sanitárias. E cada município segue de acordo com o que é determinado por seus prefeitos. Ele alega que a igreja estava vazia, mas uma celebração estava acontecendo. Nesse caso, esse vereador merece ser cassado ou não? Qual a sua opinião? No meu entendimento, ele merece ser cassado e merece ser punido na justiça por isso, porque foi um ato criminoso. Você até leu aí um artigo da lei onde que fala sobre o perturbo, né? E atrapalhar o culto. Então ele merece sim também ser levado à justiça, coisa que já está acontecendo, está sendo movimentado por vários parlamentares, não só da Câmara de Vereadores de Curitiba, mas também por deputados e outras figuras políticas do local. Ele merece sim ser cassado. Não faz sentido nenhum o que eles foram lá protestar. Eu acho que é legítimo cada um querer protestar pelo que quiser, mas tem que ser feito também de acordo com a lei, né? Qual a justificativa, qual o objetivo de entrar numa igreja e protestar contra o racismo na igreja católica que estava acontecendo missa na presença de várias senhorinhas? Se a gente for andar nas nossas igrejas aqui, tanto católicas como evangélicas, nós vamos perceber uma presença gigante de idosos, né, de crianças que estão ali. E o que essas pessoas têm a ver? Nenhum posicionamento da igreja é favorável ao racismo, e essas pessoas parece que procuram esse tipo de situação para algum protagonismo. Eu acho que agora ele ficou conhecido como ele quis, porém vai ser de forma negativa. Eu tenho certeza que, como o nosso país, cerca aí de 90% das pessoas são cristãs, não apoiarão esse tipo de manifestação desse baderneiro. Tem que falar essa palavra, porque foi a badernagem de entrar lá dentro, convocar pessoas para entrar. Não se justifica falar que a igreja estava fechada, bem como você disse, a igreja há o distanciamento social, então ela não estará completamente cheia, a porta estará aberta para livre ventilação e entrada de pessoas que queiram ouvir sim a palavra de Deus, né? Mas esse senhor, juntamente com seus outros colegas que apenas queriam seus minutos de fama, entraram lá na igreja, fizeram badernagem, impediu o segmento da missa, e agora ele provavelmente irá, né, encarar a sua atitude na Câmara de Vereadores, que eu imagino que ele vá ser cassado. E também depois será levado na justiça comum. Eu imagino que ele seja punido por isso também. Então, acho que foi muito mal calculado. Acho que tem outras maneiras corretas de protestar contra racismo, por mais que o que ele colocou como justificativa na verdade não se justifica, não tem relação nenhuma de igreja com racismo. Então, que ele agora venha pagar pelo erro, né? E que sirva de lição para demais.
tá? Porque, infelizmente, é uma cena que vem acontecendo em vários locais, né? Não entrando apenas em igreja. Esses movimentos sociais, representados principalmente pelos partidos de esquerda, que é PSOL, PCdoB, PT e vários outros, eles têm feito, né, manifestações sempre com violência, sempre empregando a violência, sempre sujando os locais públicos, né, jogando tinta, pichando, e isso não é nem um pouco de arte, não tem nem se vangloriar nem um pouco sobre isso, né? Então a gente vê hoje um pouco aí do livro do George Soros, né, de 1984, que são as duplo pensar, digamos assim, né? A pessoa ela quer protestar contra o outro que comete a violência, mas da forma que ele faz, ele já acha que não é violência. Então, mais ou menos nesse sentido que nós estamos seguindo e estamos vivendo a prática clara desse livro. Muito bem, são 7 horas 47 minutos, 7 horas 47 minutos. E primeiro médico a alertar sobre a Covid-19, completa 2 anos de sua morte. Na segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022, será o segundo aniversário da morte do oftalmologista chinês, que junto a outros 7 médicos foi o primeiro a dar o alerta sobre a Covid-19. Terminou infectado e não resistiu. Ele escreveu uma mensagem no dia 30 de dezembro num grupo virtual de ex-colegas da faculdade, explicando que 7 pacientes foram internados no hospital em Wuhan, com sintomas muito parecidos com a SARS, a epidemia causada por outro tipo de coronavírus, e foi causadora de quase 800 mortes em 2003. O médico também apontou os pacientes que tinham algum tipo de relacionamento direto ou indireto com o mercado de frutos do mar de Wuhan, onde se vendia todo tipo de animal silvestre. Posteriormente, o mercado foi identificado como local onde a infecção era transmitida aos seres humanos. A princípio, a única intenção do médico era avisar os colegas para que fossem cuidadosos, protegendo a si mesmos e os seus entes queridos. Mas alguns dos membros do grupo divulgaram a informação na internet e a viralização do conteúdo de alerta sobre a nova doença se espalhou depressa. 4 dias depois, ele recebeu uma visita da polícia chinesa sob a acusação de espalhar boatos, atitude que na China pode ocasionar até 7 anos de prisão. 7 outros médicos também receberam a mesma acusação. O médico em questão, o Li, teve que ir à delegacia num comunicado admitindo sua culpa e prometendo não reincidir antes de ter o direito de voltar para casa. Após o ocorrido, Li atendeu a uma paciente com glaucoma, sem saber que ela estava infectada pela nova doença, no dia 8 de janeiro. 2 dias depois, ele passou mal com sintomas de Covid-19, dor de garganta, tosse seca, febre, falta de ar, necessitando de hospitalização após 2 dias doente, e seguiu piorando até o seu diagnóstico no dia 1º de fevereiro. Hoje, o teste de ácido nucleico chegou com um resultado positivo. O dado é lançado finalmente diagnosticado. Ele escreveu em sua conta do Weibo, imagino eu que seja uma rede social chinesa. Seu caso enfureceu a população, que já estava vivenciando o bloqueio de Wuhan e outras 15 cidades em Hubei, a província mais afetada pela epidemia, com críticas duríssimas às autoridades. Zé Luiz, uma situação que foi muito pouco difundida pela mídia, principalmente mídia internacional. Afinal de contas, existiam aí teorias da conspiração envolvendo o médico que descobriu, né? Foi um dos primeiros a alertar sobre a Covid-19, esse médico chinês, mas uma morte um pouco estranha, né? Estranha, eu imagino que você queira dizer, seria no sentido de divulgação, né? Isso. Porque além dele também... É porque a gente sabe que o governo chinês cala a boca de muita gente. Exatamente. É outra também... outro mito que a gente tem que tirar, que é jogado pela esquerda, que nós vivemos sobre uma ditadura. Então, se for aqui uma ditadura, eu prefiro ver a ditadura do Brasil do que a liberdade na China. Para quem não sabe, a China é um país comunista, ditatorial, né, onde que ela restringe muito a liberdade do chinês. Inclusive lá não se tem WhatsApp, não se tem Twitter, não se tem Instagram, né, redes sociais que sejam
conectadas com o resto do mundo, justamente para próprio governo chinês monitorar essas pessoas, saber o que elas falam nas suas redes sociais, nas suas intimidades. Fora também agora o boom de câmeras, né, que tem espalhado pela China para monitorar mais ainda a população, que esse assunto fica por um outro momento. Mas além desse médico também, que teve essa morte após alertar e ser, né, pressionado ali pelo governo chinês, que ele estaria difundindo mentiras, cabe lembrar também que não foi apenas esse médico que fez alertas, até Taiwan emitiu alertas, outros órgãos também emitiram alertas sobre um possível novo vírus, ignorado pelo governo chinês, que deixou para comunicar apenas quando já tinha se espalhado, sendo que poderia ter deixado, né, controlado apenas localmente quando se espalhou. Então, sobre essas teorias da conspiração que você também falou, até é engraçado, outro dia eu vi uma frase no Twitter de uma pessoa que eu sigo, ele disse: olha, qual que é a próxima teoria da conspiração? Porque todas que estão vindo já estão sendo provadas. E uma é dessa, né? Pouco se sabe que esse médico tentou noticiar sobre o perigo do vírus, desse novo vírus que vinha acontecendo. Pouco se sabe também que 3 jornalistas que fizeram, né, matérias falando de um novo vírus desapareceram e até hoje não se sabe do paradeiro deles. Então, pouco se sabe também o quanto a China lucrou com esse vírus que afetou, infelizmente, o mundo todo, né? Então, a China poderia ter sido eficiente lá atrás, controlando, né, limitando ali o local apenas onde havia espalhado o vírus, mas ela esperou, né, para que espalhasse mais ainda, ainda mais a China, que é um país continental que entra voos de todos os países, então isso aí fez que se espalhasse mais ainda, tá? E outra teoria da conspiração que foi provada é que o vírus foi sim criado. A gente hoje é claro, nítido isso, que o vírus foi criado. O que não se sabe, o que não se provou é se a liberação desse vírus, a propagação aconteceu de forma acidental ou proposital. Então, eu acho que cada um acha aí o que tem que pensar, e mais na frente eu acho que nós ficaremos sabendo melhor disso. Como muitos dizem, a história vai contar. Zé Luiz, eu tenho aqui a participação no 3818-1798. O Cristiano da Prefeitura está pedindo para você fazer uma avaliação com relação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a Polícia Federal a usar provas de vazamento de dados por Bolsonaro em investigação. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta terça-feira, 8 de fevereiro, o compartilhamento de provas do inquérito sobre o vazamento de uma investigação sigilosa da Polícia Federal pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL, com a apuração que mira a atuação de uma milícia digital contra a democracia. A decisão atendeu a um pedido da delegada federal Denise Ribeiro Dias Rosas, responsável pelas 2 investigações. Na avaliação do ministro, as semelhanças encontradas até o momento justificam o intercâmbio do material. Olha, sobre esse caso, já está provado também que o que foi apresentado pelo presidente Bolsonaro, juntamente, né, na live com o deputado federal Felipe Barros, ele que foi relator do projeto de lei para tentar tornar o voto auditável, infelizmente não passou na Câmara, já foi mostrado que não era sigiloso. Tanto é que hoje mesmo a própria Polícia Federal confirmou isso, desmentindo essa delegada Denise, né? Essa delegada que tem uma intimidade com Alexandre de Moraes. Já não é a primeira vez que o ministro Alexandre de Moraes usa do seu poder de Deus para fazer o que quiser, né? Então ele escolheu essa delegada, a qual ele tem mais intimidade, para que fizesse esse inquérito, mostrando que foi usado de modo sigiloso, foi usada
um parecer sigiloso da Polícia Federal, qual não era sigiloso. Tanto é que foi mostrado no site, se eu não me engano, Tecmundo, em 2018, sobre o hacker ter entrado no sistema do TSE. Então esse hacker ficou por muito tempo lá, andando em códigos-fontes. Foi revelado que sim, pode ser manipulado o resultado das eleições através apenas do sistema eletrônico, né? Então foi noticiado isso. Eu não sei onde vai dar. Eu acho que vai ser uma guerra de braço. O presidente Bolsonaro, se eu não me engano, iria encontrar hoje, ou vai encontrar nos próximos dias aí o ministro Alexandre de Moraes, juntamente com o Fachin. Isso. Imagino que trocarão conversas sobre esse assunto. Vai ser uma guerra de braço, porque eu imagino que também um ministro que se acha Deus já fez várias coisas. Intimar, né, um presidente da República apenas por perseguição política, eu acho que eu não aceitaria. Se fosse no meu caso, eu também não aceitaria. Eu não me aceitaria ser intimado dessa maneira. E você me fez recordar de um assunto, Zé Luiz. O presidente da República vai visitar a Rússia, né? Pelos próximos dias. Isso é um recado aos Estados Unidos, a Joe Biden. Na sua avaliação, por que o presidente da República, nesse momento de tensão entre Rússia e Ucrânia, decidiu visitar a Rússia logo agora, que a fornalha está pegando fogo? A fornalha está pegando fogo entre Rússia e Ucrânia já vem há muito tempo. Eu acho que o presidente, como a figura política nossa no Brasil, né, deve conversar com todos. Então eu não imagino que seja um recado para o Joe Biden, até porque o governo brasileiro está com uma boa relação com o governo americano em algumas pastas, meio ambiente, por exemplo. Não imagino que seja nenhum tipo de aviso, nenhum tipo desse sentido. Tanto é que eu acho que se fosse para escolher qual país preferia, né, morar, o Bolsonaro com certeza, morar ou conversar, com certeza vai preferir os Estados Unidos. Lá, por mais que não seja o representante, o governante dos Estados Unidos que representou, né, as mesmas ideias do presidente Bolsonaro, lá ainda é a terra da liberdade, ainda. Infelizmente lá, eu imagino que está com certo declínio cultural, mais ou menos parecido com o nosso Brasil. Mas eu vejo essa relação normal. Da mesma maneira que o presidente Bolsonaro já foi à China, conversou com Xi Jinping, e conversou com várias outras personalidades. Foi num momento diferente, né, Zé Luiz? Porque agora é um momento de tensão. Talvez não seja... tá faltando uma assessoria por parte de um chanceler ou do ministro das Relações Exteriores. Falar, presidente, é interessante a gente manter relação com a Rússia, mas agora não vamos assumir lado não, porque para apontar um míssil pro nosso lado é facinho. Eu acho que... Eu vejo o seguinte, uma simples visita, eu acho que não sinalizaria pender para um lado da balança. Eu acho que como são figuras políticas, né, presidente, um é o primeiro-ministro da Rússia, o outro é o presidente da nação, nada além do que típico, fazer esses encontros, fazer essas conversas. E se caso o Bolsonaro, eu imagino que se caso ele venha como ele vai, né, já ver o presidente Putin, ele não vai entrar em problema nenhum que não seja dele. Então eu acho que se trata apenas de uma visita diplomática, com protocolos visando interesses comuns e algo do tipo. Muito bem, são 8 horas em ponto, e para encerrar, obra de canalização do Córrego do Monjolo deve ser licitada a partir de março. A Secretaria de Planejamento está atualizando o projeto da obra, em seguida serão iniciados os trâmites licitatórios. A importância de terminar a canalização da Avenida Fátima Porto volta à tona depois que o Córrego do Monjolo transbordou no último sábado, data em que Patos de Minas foi atingida por um forte temporal com precipitação de mais ou menos 41 milímetros. Em vídeo abordando o ocorrido,
sentido. O prefeito de Patos de Minas destacou que a obra será executada como já havia sido anunciado pela atual gestão. A Secretaria Municipal de Planejamento já trabalha nesse sentido. À época foi elaborado um projeto completo da obra, mas ela não foi realizada em toda a extensão da via, devido ao decurso de prazo para sua elaboração, cerca de 10 anos, e a alteração da norma de cálculo estrutural, a NBR 6118. Estamos revisando o projeto e atualizando a planilha orçamentária, explica o secretário municipal de Planejamento, Hamilton Francisco. Essa obra não vai começar agora, porque não tem nem condições. Com chuva, e ainda mais o volume de água que o Córrego do Monjola recebe atualmente, tudo bem fazer esse processo licitatório, mas assinar o despacho para a obra começar em época de chuva, bobeira? Não sei a sua opinião. Olha, eu imagino que, vou ser bem sincero, eu não sou pessimista não, eu sou mais realista. Eu imagino que essa obra nem venha acontecer nesse mesmo ano. Justamente por época de período eleitoral, né? Parece que tem alguns empecilhos, embrólios, né? Algumas burocracias a mais quando são obras realizadas previamente às eleições. Então, perto das eleições parece que não se pode receber nenhum tipo de emenda de verba, e esse projeto, pelo que está previsto aí, vai terminar apenas em março. Então o prazo será muito curto para a licitação, para a escolha da empresa, até depois vem a eleição, depois já vem chuva de novo. Eu vejo que esse tipo de afirmação seria para dar um pouco mais de tranquilidade para essas pessoas que veem esse alagamento ocorrendo aí na Fátima Porto. Até hoje eu recebi uma mensagem de um amigo que tem um empreendimento ali na Fátima Porto, muito chateado, perdeu bastante mercadoria com essa última chuva forte. Eu entendo, né, o lado dele, mas eu vejo, eu quero e torço para que aconteça o mais rápido possível dessa canalização acontecer, que já deveria ter acontecido, onde que a gente vê que isso acontece justamente pelo funilamento que acontece na parte abaixo do córrego. Então, vou ser bem sincero, como eu já disse, eu imagino que esse ano ainda não saia a construção dessa obra, visto que demanda muito recurso. Pelo que eu vi, apenas 7 milhões dos 20 milhões que precisa para fazer a obra já estão aí confirmados. Então, de onde vem os outros 13? Será que o município, já que vem sendo falado muito aí que não tem dinheiro, será que o próprio município vai conseguir arcar também? Então, acho que é uma cena para a gente ver nos próximos capítulos, e eu torço para que isso aí seja o mais breve resolvido, a gente não venha a ver mais essas cenas que acontecem na nossa Fátima Porto. Obrigado por seu comentário. Este é o Zé Luiz, comentarista agora das terças-feiras, um pensamento mais alinhado à direita, por isso então, comentário mais alinhado à direita. E a gente dá a liberdade do ouvinte participar. Eu peço que o ouvinte respeite o nosso convidado, assim como eu peço com o Hermano, com agora o Zé Luiz, com o professor Zé Humberto e também com a Leandra nas quintas-feiras, que você acalme, não fique exaltado. Vamos ouvir então o ouvinte Hamilton. Boa noite, Matheus, boa noite ao Luiz, boa noite aos ouvintes da Rádio Clube. Falando um pouquinho aí da China comunista, é muito bom morar lá, né? Porque você tem iPhones de primeira tecnologia, 5G já roda lá mil maravilha, né? E é um país muito ruim. Lá o cidadão tem o seu direito garantido, né? Já que é comunista, não é democracia. Lá, se o cidadão burla as leis, ele é punido rigorosamente, né? Aqui no Brasil tem a brecha da primeira instância, segunda, terceira. Tem um amigo da Polícia Federal ali, eu tiro aquele cara da Polícia Federal e coloco o outro, né? Lá o político, quando ele é envolvido em corrupção, ele é morto. Ele por exemplo, foi pego em corrupção de dinheiro, eles amputam a mão do cara. Assim, será que é muito ruim morar num sistema comunista desse? Lá o governo não te proíbe de você ser nada. Só que você tem um limite. Você não pode extrapolar o limite do governo. Você não pode expor o governo. Aí tem aquele caso que eles querem saber da onde que veio o Covid. Se veio do mercado de Wuhan, se foi desenvolvido em laboratório.
A China tem o direito de ter sigilo disso. Da mesma forma que o Bolsonaro pediu o sigilo de 100 anos do seu cartão de vacina. Mas qual que é a diferença, gente? Nenhuma. E ele continua seu comentário. Eu queria perguntar para vocês aí, se vocês conhecem como é que são as autovias da China, as autopistas. Lá, se uma rodovia, se um hospital cai, se uma rodovia sofre transtorno, igual, por exemplo, se acontecer na China, igual aconteceu aqui na nossa região, uma rodovia ficar intransitável, eles gastam 8, 10, 15, 20 anos para recuperar? Ou em quanto tempo depois eles recuperam? Será que a China é muito ruim assim, gente? Será que é um terror morar na China? Sei não, eu acho que esse conceito aí, precisar de fazer um turismo lá na China, ver como é que é, né? Sei não, não é assim também não, viu? A gente vê os chineses pedindo asilo político no Brasil, vejo pedindo refúgio na Europa, vejo pedindo nos Estados Unidos, eu nunca vi na história. Será que é muito ruim morar num país desse? Acho que é muito terror que esse pessoal do Bolsonaro coloca na China, que é China, que é China. Será que é um medo que eles têm da China tomar conta do mundo? Que é o que vai acontecer, né? É muito estranho isso. Ontem nós tivemos aí um vídeo do presidente num stand de tiro, no qual ele começou a tirar lá, estava igual cego, né? Tirando para um lado, para o outro, mas o alvo mesmo não acertou. Aí ele foi criticar um cidadão que pegou no pé dele nas redes sociais. Ele falou assim, isso aqui é para você, gordinho. Ameaçando o cara. Agora, se fosse o inverso, o gordinho estivesse fazendo aquilo ali, falando que isso era pro Bolsonaro, o que ia acontecer? A Polícia Federal no outro dia estava na manhã na porta do cara, prendendo ele, tirando ele da cama e levando ele algemado. Isso não é ditadura, não? Ditadura que é essa? Ou você não pode criticar o presidente, que amanhã a Polícia Federal tá na porta da sua casa. Mas ele pode debochar de você, debochar de cidadão que teve Covid, debochar de quem morreu de Covid. Ele pode debochar de todo mundo. Mas na hora que o cidadão pega pesado com ele, ele automaticamente já manda a Polícia Federal vir cá e te prender. Está meio estranho isso, viu? Está muito estranho. E eu tenho mais participação, aí no finalzinho você responde todas pra gente encerrar e eu te liberar também, Zé Luiz. O Cristiano, boa noite, jornalista Matheus Alves, muito boa participação do Zé Luiz no programa Estudo um Pouco da Rádio Clube 98. Há uma análise lógica e coerente dos fatos sob um ponto de vista que a democracia, graças a Deus, nos permite conviver. Vocês estão de parabéns, atenciosamente, Cristiano. E também o áudio, eu vou tentar reproduzir aqui o áudio do Tintim. O Tintim também parabenizando por ter aceito o convite de participar aqui conosco, porque não estava fácil encontrar um comentarista mais alinhado à direita. Matheus do céu, esqueci aqui os dias. Ela fora do ar do sistema, ela voltou para pé da cabeça, esqueci. Mas amanhã eu vejo pela entrevista aí do Zé, muito boa. Até que enfim, tomaram, para falar a verdade. Ele encaminhou um áudio me explicando uma situação e aí por isso que então você ouviu os cortes aqui que eu fiz no áudio pra gente poder reproduzir o ponto final. 3818-1798 é o canal da sua participação. Lembrando que nós estamos ao vivo também pelo Facebook, facebook.com/Rádio Clube 98.3. E o Zé Luiz, você responde os ouvintes e também eu tenho uma pergunta também a fazer para você a respeito das questões de armas do Brasil. O que você acha desse aumento na aquisição? Você acha que isso é interessante? Porque, afinal de contas, você é instrutor cadastrado pela Polícia Federal e eu não sabia que você era instrutor cadastrado. Você vai ter que me ensinar a atirar, viu? Porque eu não sei não. eu fiz o alistamento do Exército, mas fui dispensado, porque lá em Presidente Olegário não tinha tiro de guerra. Brincadeira, Zé Luiz. Matheus, sobre as armas, a gente tem visto aí um crescente aumento, né, a cada ano, o maior número ainda de pessoas armadas. Esse número eu acho que tende a se estabilizar daqui a um tempo, mas eu torço que se arme mais ainda as pessoas, porque se a relação mais armas, como ela está ligada diretamente à ocorrência de crimes, é porque tá bom, porque nós temos visto aí que a gente está registrando um dos menores índices de criminalidade, né? Principalmente falando de homicídios com arma de fogo dos últimos 26 anos. 26 anos, se eu não me engano. Então, e foi uma explosão de armas vendidas, né? Tanto aí para quem quer apenas ter em casa, que é na categoria de posse, né? Onde é registrado pela Polícia Federal,
ou então na categoria de atirador esportivo, que é registrado pelo Exército, onde a pessoa pode ir para clube de tiro, fazer os seus treinamentos, ele pode caçar também, caçar javali, tá bom? É apenas a caça de javali que é permitida em nosso país, que é controle de fauna exótica. Javali, para quem não sabe, não é um animal, né, nativo aqui do Brasil, então para controle, porque é um animal que produz muito estragos, causa bastante prejuízo em lavoura, mata outros animais, é um animal muito agressivo, acaba com nascentes, ele deve ser controlado. E esse controle é feito pelo Exército, tá? Então, o que nós temos visto foram mais cidadãos de bem armando, cidadãos que passam por todos os critérios, que fazem o exame psicológico, faz o exame de tiro, e no caso, eu como instrutor credenciado na Polícia Federal, avalio a pessoa para ver se ela tem o mínimo ali de condições, as mínimas condições de portar uma arma, né? Saber tirar, saber segurar, onde eu avalio. A pessoa também ela tem que apresentar no mínimo 7 certidões criminais negativas para ter acesso, né, à compra de uma arma, e depois ainda passa por um pente fino da Polícia Civil, da Polícia Federal, para ver se responde ao menos um inquérito. Então, assim, hoje não é tão simples se comprar arma. Quando a gente fala liberar a arma, não é liberar, jogar para cima e cada um pega a sua, não. Tem critério e isso está sendo respeitado, e a cada dia que se passa mais pessoas vêm se armando. Hoje nós já somos aí 500 mil atiradores. O número de armas que esses atiradores esportivos têm já supera o número de armas de todas as polícias estaduais, né? Todas as polícias militares estaduais. Então, é um evento que está acontecendo similarmente nos Estados Unidos, onde que os atiradores esportivos dos Estados Unidos têm mais armas que todos os exércitos do mundo. Então, lá a gente pode notar que um país armado, né? Armado, cidadão de bem, né? Aquele armado lá do pé do morro que consegue através de meios ilícitos, não. Pé do morro, a referência do Zé Luiz é uma favela, o chefe do tráfico. Favela, porque tem uma região gente, vamos usar a interpretação de texto. Não, você sabe por quê? Porque tem uma região chamada Pé do Morro, em Presidente Olegário, que tem ouvinte lá que escuta a gente. Não, esse aí é gente boa. Esse aí é gente boa, ele é dos nossos. Mas o que eu quero dizer, essas áreas, né, de tráfico, principalmente muito mostrada aí nas favelas do Rio de Janeiro, onde que conseguem, né, armas aí vindo de outros países através do tráfico mesmo. Então, a gente vê que todos os locais, isso aí é dados, tá? Todos os locais onde tem maior número de armas apresenta o menor número de crimes, tá bom? Não quer dizer que não vai ter crime, pode ter crime, mas o número é muito significativamente menor, tá bom? Então, eu até recomendo às pessoas que estão me assistindo, tem uma pessoa que é especialista nesse tema, chama Benê Barbosa, pode procurar ele no Instagram, tem um livro que ele fez também, que é Mentiram Pra Mim sobre o Desarmamento, onde ele mostra todos os mitos que houve, né, falando sobre armas, a mídia pesadamente fazendo campanha contra aquele referendo que teve em 2005, onde que a população, 65% da população votou falando que eu quero comprar minha arma, não quero ser proibido de comprar arma. E mesmo assim, com referendo, né, ao nosso favor, tivemos muita dificuldade na prática, nos governos, principalmente do Lula, onde que colocou mais dificuldades para quem queria comprar arma legalmente. Agora, depois já no finalzinho do governo Temer e no início do governo Bolsonaro, melhorou muito mais. E eu faço o convite a todos que... Matheus, a todos que tenham vontade de conhecer esse mundo das armas, que é um mundo só tem família. Aqui em Passo, para quem não sabe, são 3 clubes de tiro. Então, para vocês verem a dimensão, né, que um esporte que só cresce. Próximo à minha casa, eu sei, todo domingo tem uns pá. Tem uns pá lá, né? Mas são áreas seguras, totalmente seguras, registradas pelo Exército, e é um ambiente familiar. Que me impressiona é a quantidade de mulheres que estão entrando no esporte, Matheus, e também
crianças já indo com o pai. Ela não atira, mas ela tá ali observando, dá um tiro de carabina de chumbinho, né? Começa por aí, onde a pessoa vai ter mais responsabilidade, saber, vai crescer, né? Com mais responsabilidade, mais compromisso e respeito com o próximo. A gente tem um ouvinte na linha, o Sebastião, ele quer falar. Sebastião, o Zé Luiz está te ouvindo, fique à vontade. Oi. Zé Luiz, esse negócio de arma não funciona não, ué. Tem que arrumar, esse negócio de arma tem que desarmar o povo. Por que tem que desarmar? O povo tá matando os outros aí à toa, ué. Mas será que quem tá matando não é quem comprou uma arma legal, não? Tem que arrumar enxada, foice, rastelo e roçar essas praças, tudo da cidade. Não, mas quem quiser comprar enxada pode comprar também. Quem quiser comprar enxada pode comprar também, não tem ninguém pedindo, não. Em vez de pegar a arma, arrumar enxada, foice e rastelar essas praças tudo, essas avenidas, tá tudo suja. Tem que perguntar com isso da cidade. Os buracos, agora compra arma pra matar os outros. Não, olha, é o seguinte, ninguém compra arma pra matar, não. A gente usa pra esporte, é pra defender também. Assim como tem a pessoa boa, tem a pessoa ruim. Quem tá matando é a pessoa ruim, pode saber que ela já cometeu isso outras vezes. Não. Nós chegamos num ponto, é Sebastião, né? Sou Sebastião, nós chegamos num ponto que era só o bandido que tinha arma. Hoje nós podemos defender. A polícia, infelizmente, não vai estar na nossa casa a todo momento. Se entrar uma pessoa e agora na porta da casa do senhor, o que o senhor vai fazer com ela se não tiver uma arma? Não dá tempo de chamar a polícia, não, tem que defender. Não dá tempo de chamar a polícia, não, tem que se defender. Hoje é muito fácil entrar na casa da gente, fazer judiação com a gente, comprar, roubar aquilo que a gente comprou no sacrifício de tanto trabalho. E a pessoa entrando lá simplesmente em 10 segundos, em 10 minutos, faz o que quiser com a gente, judia. Pois é, mas tá complicado esse trem. Deixa eu contar pro senhor, o senhor lembra daquele Lázaro, aquele doido que tava lá no Goiás solto lá, a polícia não pegava? Ele entrou em várias casas, não foi? Foi. Não teve lugar que ele matou alguns familiares? No único local que ele chegou na casa e correu de lá, saiu correndo, foi no local onde tinha uma arma de fogo. Então, isso mostra que a arma de fogo serve para defender também, não é só para cometer mal, não. Desde que o mundo que é mundo, sou Sebastião, tem as pessoas ruins. Antes não tinha arma de fogo, não, mas tinha pedra, tinha espada. E a gente também tem que usar dos mesmos artifícios para se defender. Então, Zé Luiz, você põe uma lei para esse povo que tá roubando nesses trem na orla da lagoa aí e matar eles, então, ué. Exatamente. Você tem que pôr lei, ué. Exatamente, tem que armar o fazendeiro, que hoje não, você não é fazendeiro, não, você é na orla da lagoa. Lagoa, entendi, Alagoas. Isso, ele tá se referindo com relação às condições do sul. Eu entendi. Seu Sebastião, que ele... Tá roubando os trem tudo da prefeitura lá, das luzes. Infelizmente ali já é policiamento, não tem como a gente, o senhor, ir pra lá fazer alguma coisa. Infelizmente, o policiamento tem que ser feito lá melhor. Com o clube de armas, você vai uma cambada pra lá e pajeja e mete fogo. Seu Sebastião, mas nessa questão, desculpa me referir no bate-papo do senhor, mas do Zé Luiz, ali é um local público. Então, existe esse impedimento de que as pessoas utilizem a arma em locais públicos, porque senão vai virar uma guerra. Agora, para defesa própria, é isso que eu consegui entender a linha de raciocínio do Zé Luiz. Para defesa própria, para caça esportiva, no caso de javali. Isso. Aí, por exemplo, eu não faço ideia onde o senhor mora, mas o senhor está em casa, imagina a situação. Aí, porventura, faz um barulho na porta. O senhor vai ter que pegar um pedaço porque no Brasil de hoje tem que pegar um pedaço de vassoura, um pedaço de pau para poder ficar atento. A pessoa vai e arromba. E aí, como diversas vezes acontece... arma para meter fogo. Isso, aí só mete chumbo no rabo dessa pessoa que entra na casa do senhor. Desculpa o modo de falar, mas a pessoa, o ladrão, ele entra para fazer maldade. Infelizmente, é nessa linha de raciocínio que o Zé Luiz está falando, que defende a arma, é nessa linha de raciocínio, viu? Aí a polícia vem e leva o camarada com arma e tudo. Então, aí é nesse caso, aí até do Zé Luiz explicar pra gente,
nesse caso hipotético, Zé, a pessoa, o senhor Sebastião tá lá na casa dele, entra alguém, arromba a casa dele, e ele tá ali, ele tem sua arma guardada, a pessoa entrou, e ele meteu fogo no traseiro do ladrão. Ele é conduzido para a delegacia e preso? Não, preso não posso dizer, né? Mas ao menos conduzido ele vai, com certeza. Né? Vai ter que responder, vai ser ouvido pelo delegado. Vai depender muito também, Matheus, porque a lei nossa é muito ampla, então... E aí, será que foi legítima defesa? Foi uma lesão corporal? Foi uma legítima defesa, né? Não, legítima defesa com certeza vai ser, mas será que depois também vai ser olhado tentativa de homicídio, essas coisas? Mas nesse caso, especificamente, vai ser olhada a legítima defesa. Tá na Constituição que é permitido você proteger a sua vida e de terceiros, né, contra injusta ameaça. Então, essa seria uma injusta ameaça e o senhor poderia, sim, responder à altura. Depois o senhor vai responder, infelizmente, vai ter que se dispor à justiça para esclarecimentos, mas no final não vai dar em nada. O senhor estava ali cumprindo com o seu dever, com a sua honra. Tem um amigo meu que fala o seguinte: ele é senhor de idade, já tem mais de 80 anos, e falou: já tentaram me roubar uma vez, dei tiro no ladrão, e se precisar de novo eu dou de novo, porque a minha honra não tem preço. Ninguém vai me roubar o que eu conquistei, ninguém vai tentar tirar a vida de quem que eu gosto, então por isso eu vou reagir à altura. É isso. Obrigado, seu Sebastião, pela participação. Muito obrigado a vocês. Ô, seu Sebastião, depois vai lá no gabinete me visitar, pra vou lá te visitar. Abraço. E aí, prende lá e dá o tiro no cara, a fiança você paga pra nós? Pode me procurar que a gente dá um jeito. Ao menos advogado tem pra defender, viu? Valeu, seu Sebastião. Obrigado pela participação. Eu tenho aqui a Silvia Lentícia participando. Boa noite, Matheus. O rapaz falando aí que a China é boa, ela é tão boa que esse maldito vírus veio e foi de lá, onde matou milhares de pessoas no mundo inteiro. Tem mais participação do ouvinte e com essa participação já preciso encerrar para liberar o meu convidado. Alô, boa noite. Paulinho do Itaca. Paulino, o nosso convidado, o comentarista das terças-feiras, o Zé Luiz, tá te ouvindo, pode falar. O negócio é o seguinte, gente, a gente é contra o desarmamento, é a favor do desarmamento, por quê? Porque hoje, andando desarmado já tá matando. Agora imagina todo mundo andar armado. Imagina quantas vítimas vai se tornar por dia, por hora. Então acho que tem que dar um basta na questão de armamento e aplicar a lei, fazer as leis funcionar. É Paulinho? É o Paulinho, doido pra cá. Paulinho, é o seguinte, uma coisa não tem relação com a outra, né? Uma coisa é a segurança pública, outra coisa é a segurança pessoal. Não tem relação uma com a outra. Por exemplo, eu quero ter o direito de defender minha vida, tá? E por outro lado, você falando que tem que penalizar, aí já a parte de segurança pública, onde que hoje há muita impunidade, né? Então hoje a bandidagem está solta, à vontade, cada dia mais ousada, pela falta de impunidade. Comete um crime, aconteceu comigo, por exemplo. Entraram na minha casa, roubaram, furtaram lá várias coisas, não se passou nem um ano, a pessoa de uma ficha gigante de crime já estava solta, né? Agora vamos supor que essa pessoa tivesse entrado enquanto eu estivesse em casa. Não ia dar tempo de eu ligar para a polícia para fazer algo. Eu tenho que procurar defender a minha vida, procurar defender a minha mãe, a minha irmã que está lá. Agora, você falando que hoje, das formas que já tá violento, realmente concordo contigo, já está violento, mas pode ter certeza, essas pessoas que cometem a violência, que cometem o crime, elas já têm passagem, são pessoas que estão soltas na sociedade e que a cadeia não cumpriu o papel de tirar ela da sociedade, tá? Então, assim, eu te dou números de que só no ano passado foram vendidos mais de 150 mil armas para registrar apenas na Polícia Federal, fora outras quase 500 mil armas que foram vendidas para registrar no Exército. Ou seja, nós tivemos um aumento no número de armas no Brasil, e a criminalidade até diminuiu. Então dá para se provar que não é as armas de quem consegue comprar na justiça, quem é o responsável pela arma, né, que comete o mal na nossa sociedade.
E justamente queremos essa arma do cidadão de bem. O que prova com isso aí? Isso aí prova que nós não temos um Congresso eficiente e nós não temos nada eficiente, porque quando a gente tem um Congresso que presta, as leis funcionam. Aí por que hoje, o que acontece? Você não quer ver sua criança amanhã enfrentando na justiça a prisão. E hoje, o que acontece? Nós vamos passar a ensinar a vida do crime às nossas crianças para se defender. Aí o que acontece? Um bandido não tem amor no peito e nem no coração. Ele vai puxar o gatilho. O cidadão de bem demora a puxar o gatilho. E com isso, o cidadão de bem vai continuar sendo a vítima. Vai continuar morrendo antes do próprio bandido. Olha, Paulino, é um cenário que eu não estou vendo hoje, pelo contrário. Eu vejo, eu imagino que você esteja nas mesmas situações que eu, por exemplo, grupos de WhatsApp. Quantos vídeos aí que o pessoal gosta de ficar compartilhando dos CPFs cancelados? Então, assim, pode existir a possibilidade de alguém reagir, vier morrer? Pode, com certeza. Mas eu prefiro tentar sanar aquela agressão ali do que o cara já saber que eu vou, posso ter a chance de morrer, entendeu? Então, a defesa pessoal, ela é importantíssima. A gente precisa, a gente vai deixar apenas o bandido armado fazendo o que quiser. Então, nós devemos ter o nosso meio também de defesa nessas situações. Você pode ter certeza que com o aumento de número de armas, só aí já inibe uma pessoa a cometer crime. Hoje ela vai pensar 1000 vezes em entrar em numa casa do que na época de antes. Mas você pode ter certeza que o bandido não inibe a questão de não entrar numa casa, porque ele sabe aonde tem em Fortaleza e aonde não tem em Fortaleza. E hoje, o que acontece? Já foi várias vítimas de criança que pegar a arma de um pai que estava guardado em cima de um guarda-roupa e puxar o gatilho e tirar a vida do irmão. Isso já aconteceu na Lagoa Formosa, aconteceu aqui em Patos. E com isso, nossas crianças se tornam reféns de si próprias, da própria arma que pomos dentro de casa. Paulino, agora, olha o seguinte... Partir para reduzir o salário dos deputados e senador, que não estão fazendo o serviço bem feito, então não merecem ganhar aquele 100 mil. Não, Paulino, quem dá pena para bandido, quem solta bandido não é senador e deputado, não. É juiz. Mas a lei que faz que beneficia a soltura deles. É juiz, tá? É juiz que faz isso e outra. Sobre crianças acabarem, né, por acidente, se ferindo ou até morrendo por conta de armas, isso aí acontece mesmo. Eu concordo contigo, só que no número bem pequeno, muito pequeno. Os números que mostram aí de mortes de crianças, afogamento, por exemplo, mata mais que arma de fogo, muito mais que arma de fogo. Então, temos que olhar todos os lados. Pode ter certeza que o país, por exemplo, deixa eu te mostrar uma coisa. Finlândia foi eleito o país mais feliz do mundo. É um dos 20 mais armados do mundo. E lá acaba ainda tendo mortes por arma de fogo. Então, a violência nunca vai acabar, desde que o mundo é mundo. Olha a diferença. Uma criança lá frequenta a escola até a formatura. Lá uma criança não fica fora das escolas. Enquanto que no Brasil, os deputados, senador, faz vista grossa às crianças que não têm condições de bancar a faculdade. Não, o que eu quero te dizer é o seguinte, até num país que tem essa educação que você acha que tem, você acha que você falou que tem, que a cultura ela é desenvolvida, até num país que tem isso, acontece esse tipo de situação. Entendeu? Isso que eu quero dizer para você. E não vai chegar nenhum momento que vai correr o zero crimes. É isso que eu quero dizer a ti. E você pode ter certeza, Paulino. Olha aí, com esse aumento no número de armas de fogo vendidas, outro dado também de violência. O que havia muito antes? Invasões a fazendas, principalmente pelos grupos do MST. Entrava na fazenda, destruía a plantação do cara, cortava animal até vivo mesmo para tirar a carne. E depois que chegou o presidente Jair Bolsonaro, foi aprovada a lei que poderia estender a posse de arma em todo o território do dono da fazenda. Esses também, não só por isso, né, mas esse nível, né, esses números de invasões diminuiu significativamente. Tem 2 semanas que eles mostraram o sequestro de gado roubado e acharam as carcaças lá que a carne foi levada. Então, quer dizer, não diminuiu, pelo contrário. Após a liberação da venda de arma, serviu para os bandidos comprar arma para se armar e roubar.
Mas, Paulinho, o bandido, ele não vai fazer teste de tiro para comprar uma arma, ele não vai esperar 6 meses para comprar arma, igual eu espero para comprar uma arma, ele compra ali no mercado negro. O bandido, ele, uma vez que ele é bandido, ele é sempre bandido, ele vai procurar meios de comprar essa arma, não vai ser numa loja ali que vende para pessoa que provou que não tem crime nenhum, né? Esse bandido ele tem passagem, então ele não vai conseguir comprar arma da mesma forma que eu compro, entendeu? Eu quero agradecer, Paulinho, por sua participação e também a do Zé Luiz, eu preciso liberá-lo. Na próxima terça-feira tem mais e ele está à disposição para entrar no bate-papo e no debate também. Obrigado por sua sintonia, viu, Paulinho? Alô. Forte abraço. Muito bem, a participação do ouvinte no 3818-1798. Zé Luiz, obrigado por sua primeira participação, que seja a primeira de muitas, e espero que nenhuma reunião da Câmara atrapalhe você a vir participar. É claro, isso pode acontecer, a gente não prevê o futuro, mas sempre às terças-feiras, a partir de hoje, então, você estará aqui conosco para colocar um posicionamento bolsonarista, posso dizer assim, nas ideias, nas discussões, um pensamento mais alinhado à direita? Um posicionamento conservadorista, né? Não sei se existe conservadorismo, tá? Mas é pensamento no conservadorismo, porque o conservadorismo é muito além do bolsonarismo, né? Hoje nós temos o Bolsonaro como uma ferramenta para a gente atingir o que a gente precisa, o que a gente quer com os nossos pensamentos. Hoje ele é apenas a cerejinha lá no bolo, a nossa principal figura nesse cenário, e eu acho muito importante, quero agradecer aqui o espaço que a Clube está dando a nós, porque esse pensamento ele é muito pouco difundido pelas mídias, tem muito pouco espaço, e quando você tem apenas um lado falando e o outro não está ali para se contrapor, isso aí para mim nem se passa mais a chamar democracia, né? Porque eles defendem muito a pluralidade de pensamentos, mas a pluralidade a deles, desde que não seja a nossa. Então eu acho muito importante fazer esse contraponto. Graças a Deus, cada dia que passa, mais pessoas estão se convertendo para esse conservadorismo, vendo que o mundo real é totalmente diferente daquele imaginário que é criado, né? As coisas não são tão simples, por isso a gente tem que trazer um pouco mais de luz, né? Problemas complexos não se resolve com soluções simples. Então a gente vem trazer isso aí para a população. Agradeço muito pelo espaço, Matheus. É isso, e você volta na próxima terça-feira, se Deus quiser, e é claro, a participação do Zé Luiz, lembrando que o Zé Luiz é vereador em Patos de Minas, mas principalmente hoje ele, e nesse momento ele está aqui como comentarista, não se furtando de assuntos em pauta da cidade. Eu tenho aqui a participação do Mirim. Mirim, eu vou tentar adequar essa participação sua para amanhã, mas aí eu vou registrá-las, só para você ter uma noção também, isso já é um assunto local com relação aos moradores próximos ao Rio Paranaíba. Mas o quadro já está encerrando e eu sei que já preciso te liberar. Vamos ouvir então o Mirim. Ô Matheus, boa noite para todos aí. Deixa eu te falar, eu moro numa área de risco, cara. A gente, mais do que ninguém, todo mundo que passou por isso nesse último ano aí, né? Agora no início do final do mês passado, esse mês, a gente tá sofrendo na pele, né? E aí eu queria fazer uma crítica assim para a Defesa Civil, né? A Defesa Civil, ela relapsa demais em Patos. Que me desculpe, as pessoas às vezes podem não gostarem. Mas gente, se a área de risco é a mesma, chega, gente, vamos chegar de bater de porta em porta, de casa em casa e explicar pro povão como é que vai funcionar, se a chuva vai até quarta-feira, se ela vai até quinta, o grosso da chuva, porque chuva, né, temporada de chuva não vai demorar, pelo menos assim, uma boa parte da chuva ela vai até quarta ou quinta, que chega, gente, né? Gente, a Defesa Civil, Patos tem, não sei, parece que é 90 e